aqui de... Estou quase boa já, né? Então, eu vim continuar a leitura de Apocalipse. E hoje a gente vai ler Apocalipse hoje. 8. É pequenininho. Amanhã eu vou ver se eu consigo fazer 2, se for pequeno de novo. Ok? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiro Pai, amado Jesus. Te pedimos que o Senhor possa estar aqui conosco, nos dando sabedoria para ler vossas palavras, entender que na época de Moisés também houve últimos dias, mas que Deus sempre protegeu aqueles justos, aqueles que buscavam verdadeiramente na prática viver a vida que Ele sempre quis para cada um de nós. A melhor forma de vida, a união, a paz interior e, sobretudo, fazer o bem. Então, por favor, permita que nós possamos estar unidos à voz nessa leitura e que nossos corações, nossa mente se abra para entender cada parte do que está sendo dito. Abençoai as pessoas que estão aqui agora, as que estarão agora e as que estarão depois, para que elas também se alimentem não só dos avisos que vêm de vós, mas também da esperança de estar sobre o vosso escudo e bloqueio. Nós agradecemos o Pai Mu, a Mãe Mu, a Mãe Han, que está continuando, dando continuidade ao trabalho que ele deixou, e ela continua como a filha unigênita de Deus. Te peço que o Senhor nos abençoe para que possamos ser fortes no meio das tempestades do Apocalipse e possa sobreviver e estar de pé diante da filha vossa e do vosso filho. Te peço, te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adju. Oro essa oração como uma família abençoada que atende a Holy Madre Han. Adju. Vamos lá, Apocalipse 8. Deixa eu olhar só uma coisa aqui. Vamos ver. Apocalipse 8 diz assim: quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora, porque ele ia dizer as coisas que iriam acontecer, né? E aqui nesse ele fala da terça parte da terra que vai sobreviver. Vi 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. O que é trombeta? Lembra voz? Ele falava, o anjo falava como voz de trombeta, voz de anunciação, aquela pessoa que anuncia o que adivinha, aquelas pessoas que estavam preparando para que as pessoas soubessem com antecedência e se arrependessem das coisas erradas que faz. O anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou de pé diante do altar. Gente, muita gente tem ignorância sobre o incenso. Acho que é só coisa de feitiçaria, etc. Isso está na Bíblia. O incenso, você viu o quê? Como é cheiro, como purifica o cheiro que está queimando, sua fumaça quando se espalha no altar, ela purifica o ambiente para que as coisas ruins, os maus não fiquem ali, para que assim as orações das pessoas que estão orando possam chegar até Deus, se for realmente orações públicas e purificadas, né? Então vamos ver. Diante do altar, com o incensário de ouro, e para oferecer ali foi dado muito incenso, foi colocado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Quer dizer, diante do trono dos pais celestiais tinha um altar cheio de incenso. O que significa? Que os incensos iam receber as orações verdadeiras de coração, porque se você fala uma oração egoísta, ou deseja mal aos outros, ou vaga, só imitando o que os outros fazem, sua oração não vai virar essa fumaça do incenso e chegar até Deus. O cheiro do bem, o cheiro da bondade, o cheiro da honestidade em você, o cheiro de coisas que você está tentando praticar de acordo com a vontade de Deus. O incenso era para abrir caminho para essas orações, certo? E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça. Se a fumaça sobe reto, significa que Deus aceitou, né? A fumaça, lembra do sacrifício que eles davam, que era assim, a fumaça do incenso com as orações do santo. Quem são os santos? As pessoas, não é que elas são santo puras, que estão tentando ter uma vida de santidade, uma vida limpa, sem pornografia, sem prostituição, sem bebedeira, sem estar envolvida em mau senso, sem estar falando mal dos outros, etc, etc, etc. Toda vez que a gente julga, a gente dá brecha para Satanás também nos julgar, ok? Por isso que a Bíblia diz, né? Tudo que faz os outros volta. Mateus 7,12.
Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo no altar e lançou sobre a terra. Ou seja, a oração justa, orações boas, ele devolvia sobre a terra para que ela se concretizasse, para que elas fossem realizadas, certo? E houve trovões e vozes de relâmpago e um terremoto. Ou seja, abalou essa estrutura do mal, né? Porque Deus ainda não estava na terra. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-la. Ou seja, preparou para anunciar o que havia de vir. Ok? O primeiro anjo tocou a trombeta e granizo, isso aconteceu também na época de Moisés, fogo misturado com sangue foram lançados na terra e foi queimado um terço da terra e um terço das árvores e um terço da selva verde. E isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Ou seja, o povo está fazendo isso. Ele estava anunciando para não fazer um terço da população do mundo vai sumir. Por quê? Porque não tem mais oxigênio suficiente, não, porque eles são maus. Porque eles não pensam nos outros, porque eles são egoístas, porque eles só pensam no Deus mamão, Deus do dinheiro. Isso está dentro da igreja, dentro de política, dentro da justiça, dentro de tudo. Porque é o homem que faz isso, não é o poder em si, aquele prédio, é as pessoas que estão nele. Então as coisas vão acontecer direcionada. Não vai acontecer para todas as pessoas, porque tem muita gente justa, mesmo quem não tem religião, que tem que encontrar o Senhor da segunda vinda, o terceiro Adão e a primeira Eva, e se conectar com eles, para ter a proteção dos céus. O segundo anjo tocou sua trombeta e algo como um grande monte em chama foi lançado ao mar, e um terço do mar transformou-se em sangue, ou seja, as coisas que estavam lá dentro se perderam, né? Mar simboliza o quê? Julgamento. E se você tem coisas de sangue, tipo de sofrimento dos outros, vamos dar um exemplo. Aquela coisa lá no Pinheiro, no farol que tirou as pessoas. Ali, eles façam o que quiser. Ali é uma terra de sangue, como Judas, quando foi devolver os 33 moedas, os sacerdotes que pagou pela morte de Jesus, disse: a gente não pode voltar esse dinheiro para o cofre, porque é dinheiro de sangue, vamos comprar algo. E aí comprou a terra onde as pessoas indigentes eram mortas. Adiantou alguma coisa? Isso redimiu o pecado dele? Não. Porque aquele era de sangue, não foi para o altar, mas foi para outro lugar. Ele usou aquele dinheiro que foi pago pela vida, né? Para ser tirada a vida do Filho de Deus. Esse crime demora para ser perdoado, entende? Porque ele causou dor nos pais celestiais, causou dor em Jesus e causou atraso na providência dos pais celestiais, que teve que ver então a segunda vinda do Messias, que é o terceiro Adão e a primeira Eva. Vamos lá. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Lembra do sonho de José? Vou repetir. Ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam para ele e o pai dele então brigou com ele e disse: porventura, eu, teu pai, a tua mãe, teus 11 irmãos vão se inclinar para ti? Isso está em Gênesis 9, 22. É isso? Deixa eu ver. Desculpa, Gênesis 37, de 9 a 11. Desculpa. Certo? Então, tudo que Deus disse tem justificativa. As pessoas não viam, porque não estava na hora, o Messias ainda não estava na terra. Ok? Daí o pai entendeu que ele falou que uma grande estrela cairia do céu. Uma pessoa que é considerada como filho de Deus cai em desgraça, porque em vez de estar servindo a Deus, na realidade ele estava usando o poder para servir a Satanás. Ok? Deixa eu ver. Ai, ai. Vamos lá. E sobre o terço dos rios e das fontes d'água. E caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha. Queimada é o que Jesus disse. Eu queria pôr fogo na terra. Como eu queria que ela estivesse queimando, mas fogo é o que Paulo diz, a língua é um fogo, a palavra. Ele estava dando palavra, mas palavras de morte, não de vida. O nome da estrela é absinto. O que significa absinto? É artemisia, né? É uma planta, ela meio amarga, né? Não era nada bom. Um terço das águas, e muitos morreram das águas que se tornaram amargas. Ou seja, perderam a fé. Okay? A água simboliza a vida na Bíblia. O quarto anjo tomou sua trombeta e foi ferido
um terço do Sol e um terço da Lua. Sol é o quê? Pai. Lua é o quê? Mãe. Um terço das famílias vai ser perdida do mundo. E um terço das estrelas, uma família inteira. As famílias estão se perdendo. Por que está se perdendo? Porque eles perderam a fé, eles perderam o bom costume, eles perderam o respeito pelos mais velhos, eles perderam o respeito e a admiração pelos pais celestiais, eles não querem aprender mais sobre os pais celestiais. Então, muitas famílias estão se perdendo. Isso está escrito aqui como já esteve antes, ok? Com Jesus, Jesus falou muitas coisas, mas as pessoas não prestaram atenção. De forma que um terço deles escureceram, morreram por dentro, né? E um terço ficou sem luz, e também um terço da noite. Ou seja, a vida dessas pessoas fica escura, porque Satanás vai tomar posse. Ou só tem dois caminhos, o do bem e o do mal. Meio termo, Jesus disse que vomita sobre ele. Lembra, quente ou frio, o morno vomitarei da minha boca, ou seja, vai ser largado. E aí diz que uma terça parte de famílias, uma terça parte da família mundial serão perdidas. Elas vão escurecer, vão virar má, vão começar a fazer coisas erradas, perder a fé e perder a vida espiritual. Isso que significa. Ficou sem luz. Luz é o quê? A luz não é a luz física, é a luz espiritual. Deixou de ter luz de Deus, porque passou a ser amargo, escuro, perverso e praticar as obras de Satanás. Aí vem o número 13 do Apocalipse, o último. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo céu e dizia em voz alta: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dada pelos três anjos. Gente, independente do que aconteça, se a pessoa está tentando viver uma vida certa, perto com os pais celestiais, você está sob uma proteção das suas ações e das suas orações ligadas aos céus. Entende? Por isso que Paulo diz em Coríntios 13, havendo profecia serão aniquiladas. Quando ele viu em parte que Jesus estava sozinho, Jesus não encontrou Eva, ele diz, a gente vê em parte, mas então veremos face a face de um Adão perfeito, de uma Eva perfeita, do Filho de Deus e da Filha unigênita de Deus. Porque o mundo começou assim. E as pessoas pensam que o homem tem que vir só como Jesus. Jesus procurou. Ele chegou a dizer, as bodas estão prontas, mas os convidados não são dignos. E a boda era de quem que falou? A boda do Cordeiro. Ele era o Cordeiro, mas não tinha ninguém digno para ser abençoado com Jesus. Ele não houve a preparação para a filha unigênita vir. Então, ela só pôde vir com o terceiro Adão. Isso é muito importante entender. É só Gênesis, está lá. Ora, pede a Jesus ajuda. Eu tenho certeza que ela é capaz de aparecer pessoalmente e ensinar. Eu tenho certeza absoluta disso, certo? Então, os versículos que eu botei aqui vai estar publicado, que diz assim, ao entrar na casa, viram um menino com Maria e sua mãe, e postraram os três reis magos. E o adoraram, então abriram os seus tesouros e lhe deram presente, ouro, incenso e mirra. Geralmente as crianças antigamente tomavam banho de mirra, né? Certo? Então, eles trouxeram incenso, era uma tradição celeste isso, ok? Os sacerdotes apanharam um punhado da melhor farinha com óleo com todo o incenso que estava sobre a oferta e cereais e queimaram no altar uma porção memorial com aroma agradável ao Senhor. Isso está em Levítico. Só para vocês terem certeza que Satanás pode ter até se apoderado do incenso, mas ele sempre é de Deus. Se ele vai ser usado por bem do mal, a responsabilidade é do homem, mas ele foi feito por bem, para abrir caminho. Se ele usar em centros que fazem mal, eles não vão chegar à fumaça, não vai chegar até Deus, e os pedidos não vão chegar até Deus, porque o outro Deus minúsculo, o demônio, quem tomou posse de coisa ruim. Aí em Êxodo diz assim, faça um altar de madeira e de acácia para queimar os incensos, porque o cheiro do incenso, ele leva as coisas ruins que está dentro de casa, certo? Isso está na Bíblia. E você ter uma sala de oração, um cantinho seu para falar com os pais celestes é muito importante. Em Êxodo 9, 22 diz assim, então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais, sobre toda a vegetação. A mesma coisa era o julgamento e a mesma coisa aconteceu no Apocalipse. E houve Noé, mas o mais importante de tudo é o Noé 9, 26. Presta atenção como é importante a gente estar ligado aos pais celestiais. Como é que é importante a gente buscar pela segunda vinda do Messias, a primeira vinda da filha unigênita.
Olha o que aconteceu lá no Egito. Êxodo 9:26. Somente na terra de Gozém, onde estava o israelita, não caiu granizo. Ou seja, Deus pode proteger de todas as desgraças, somente as pessoas que optam por ele. Ele não vai violar como chama, o livre-arbítrio das pessoas. Ele vai respeitar. Você quer viver a vida com Satanás? Tudo bem, eu não posso me proteger porque eu estou nessa linha e eu não posso misturar com o mal. Ele nem pode reconhecer o mal, certo? Então, se a gente quer verdadeiramente estar sobre a terra protegida, independente de onde essa terra está, o Pai Celeste sabe onde a gente está, ele nos coloca sobre essa terra, então se ligue com os verdadeiros pais, com a verdadeira mãe. Tem muita gente nossa que vai morrer, nadou a vida inteira para morrer no deserto, porque de repente foi tomada por, não sei nem dizer como, certo? Então, assim, essa terra de Gonzém não teve nenhuma praga, porque lá estava o povo ligado aos pais celestiais, né? A Jeová, lá, como você queira chamar, ok? Então ele pôde proteger. No sonho de José está aqui mais uma vez, né? Que lua e sol e estrelas simbolizam a família, ok? Eu espero que tenham gostado dessa pequena leitura. Eu vou devagar porque eu ainda estou um pouco um pouco gripada e eu estou ficando. Mas eu vou continuar, eu vou dar continuidade, certo? E amanhã eu vou tentar já preparar hoje, amanhã o 9 e o 10, se ele for pequenininho como esse, para a gente dar continuidade e terminar. Porque quando terminar, eu vou deixar vocês livres para vocês dizerem para mim do que vocês não entendem na Bíblia e o que vocês querem entender. Lembrando que tudo que eu aprendi na Bíblia foi com o pai Mui e a mãe, a mãe Ram, ensinou muita coisa e ela continua ensinando. Então, assim, é o meu meia maneira de entender, certo? E se a gente for para as palavras do pai Mui e da mãe Ram, a gente encontra as respostas. Elas estão lá, porque foi prometido. Jesus disse: nos últimos, quando o Espírito da Verdade vier, ele vos falará toda a verdade. Ele não falará nem símbolo nem parábola, mas falará abertamente a respeito do Pai. Então a gente aprende muita coisa na segunda vida. Simplesmente que o mundo está em desespero, mas a gente tem que ter a nossa paz interior, porque conhecemos a verdade, porque estamos com os filhos de Deus, ok? Era tudo que Jesus quer de nós, que nós possamos ter essa ligação com os céus através da segunda vida, certo? Foi para isso que Jesus preparou 2000 anos para chegar até aqui, certo? Então eu vou orar para a gente encerrar. 2 pessoas curtiram, muito obrigada. Daqui a pouco eu falo, porque o Facebook não deixa eu ver, só deixa ver o joinha. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, boa noite, Jesus. Te peço que abençoe as pessoas que puderam ver agora, independente se declarado ou não, só em observação ou não, mas que dentro do coração dela, vossa verdade, vosso amor e vossa proteção chegue. Tomai, Pai Celeste, para ti todas aquelas pessoas que nós demos vinho sagrado para entender o momento crucial de nossa vida. Estamos vivendo no pleno apocalipse, Pai. A nossa sorte, nossa bênção é que a segunda vinda aconteceu e o Senhor já selou muitas pessoas com o vosso amor, com a vossa verdade. Que nós possamos ser leais a essa verdade. Aprender que o mundo, Pai, passa muito rápido tudo. Só vossas palavras, vosso amor e tua justiça, Senhor, reinará sobre a terra. Sabemos também que começa agora a era verdadeiramente da justiça celeste. Aquela era que Pedro pregou sobre as pessoas estar má e deixarem a terra. A era que Jesus falou que os maus seriam arrancados como raiz, como o Salmo também tem, e que tudo viria à tona e tudo será descoberto. Não tem mais como encobrir a verdade. Que vosso amor, vossa proteção esteja com os justos espalhados na terra. Esteja com a comunidade sagrada para que eles acordem para esse momento crucial e possa viver uma vida santificada, uma vida em prática de vossas palavras, através de vosso filho e de vossa filha unigênita. Te peço que eu abençoe e que amanhã possamos ter condições de estar aqui de novo para dar continuidade ao Apocalipse. Te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em meu nome, uma família abençoada que atende a Holy Madre Ram. Em Aju. Amém. Gente, amanhã eu tento voltar de novo, certo? Muito obrigada. Amanhã eu estou por aqui. Eliane, muito obrigada por estar aqui. Um beijo no seu coração.
Olha, se quiser fazer pergunta, crítica, fica à vontade, viu? Eu vou já publicar aqui a leitura e vou publicar no YouTube, com os versículos que correspondem, viu? Um abraço, que o Papai do Céu lhe abençoe muito.